very beautiful evening, I wish everybody. Uma tarde linda, eu desejo a todos. This presentation about detoxification and fasting was planned to do by my husband. Esse programa, essa palestra de desintoxicação era para ser feito do meu marido. He unfortunately had an emergency and had to drive to Germany, so he cannot be here tonight. Ele tinha uma emergência, tinha que ir para a Alemanha e por isso não está aqui hoje à noite. We found a solution that we recorded it, his part of presentation. Nós tivemos a solução de fazer um vídeo e ele faz a apresentação. He's going to explain a little bit about detoxification and fasting in the first part. Ele vai falar da desintoxicação e sobre jejum na primeira parte. In the second part, I will explain a little bit about or show a few experiences we have, some of the most prominent experiences we had. E na segunda parte vou contar umas experiências que tivemos com essas desintoxicações. So I wish you a beautiful evening and hope that you will enjoy this presentation. Desejo-vos uma tarde feliz e espero que vocês vão desfrutar dessa apresentação. Welcome everyone to this presentation. My name is Lothar Hillenkötter and I found a fitting title in Jeremiah 8:22 for this. Sejam todos bem-vindos a esta apresentação. O meu nome é Lothar Hillenkötter e eu encontrei um título adequado em Jeremias 8:22. Presentation. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? My apologies for not being there in person, but I would like to invite another physician there, the great physician Jesus Christ, for his presence. Então ele lá diz, não há remédio em Gilead, não há médico aí. Eu peço desculpa por não estar presente pessoalmente, mas gostaria de convidar um outro médico para estar aqui, o grande médico Cristo Jesus, e pedir a sua presença. With that, I ask you to maybe bow your head if you desire. E convido-vos a curvar as frontes se vocês desejem. Dear Lord, Heavenly Father, we come to you knowing that we are nothing without you, and we ask for your presence in a special way. Querido Pai do céu, nós viemos aqui em frente de Ti, sabendo que não somos nada e viemos pedir de Ti. And I thank you for that. Give wisdom and understanding and help us in the presentation of this topic about cleansing our body. Pedimos a Tua presença de forma especial e agradecemos a Ti por isso. Por favor, dá-nos sabedoria e compreensão nessa apresentação sobre o tema da purificação do nosso corpo. Temple of the Holy Spirit. Que Thank you in Jesus' name. Amen. Que é o templo do Espírito Santo, isso agradeço em nome de Jesus. Amém. Detoxification, what is it? It is supporting the body's natural waste elimination system, like liver, kidney and lungs, in removing harmful toxins and metabolic waste. Desintoxicação, o que é? É apoiar os sistemas naturais de eliminação de resíduos do corpo, como fígado, rins e pulmões, na remoção de toxinas perigosas e resíduos metabólicos. And why do we need it? Well, everything around us is polluted. The water, the air, we deal with electrosmog, with noise pollution, and with that our body is also polluted. E por que precisamos da desintoxicação? É porque estamos à nossa volta está tudo poluído, a água, o ar,
e lidamos com poluição eletromagnética, com poluição sonora e sim, com isso o nosso corpo também fica poluído. That pollution might be due to neglect or mistakes in practicing the 8 natural principles of life. Essa poluição pode ser devido à negligência ou a não praticar os 8 princípios naturais da vida, que são, which are abbreviated nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, and trust in God. que são resumidas nutrição, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro, descanso e confiança em Deus. It can be abbreviated as New Start. Que nós podemos abreviar, é o mesmo, abreviar como New Start ou Novo Começo. It was more than 20 years ago that I realized I needed a new start myself, and I thought I lived a healthy lifestyle. I was vegan, but it wasn't enough. I was told, well, in a few years you cannot lift up your arms anymore. Foi há mais de 20 anos que eu percebi que eu próprio precisava de um novo começo. E eu pensava que eu estava vivendo um estilo de vida saudável. Era vegano, mas não era suficiente. Disseram-me bem, em alguns anos já não vais conseguir levantar os teus braços. And so with that I started to rethink those health principles because someone gave me a book about the acid-base principles. E assim foi que comecei a pensar sobre esses princípios de saúde, porque alguém me deu um livro sobre os princípios ácido-base e fez-me pensar. That made me think. The acid-base principle is actually also found in the Bible. In Jeremiah 2:22 it talks about night and soap. And these are 2 alkalinizing agents that could be used internally and externally to cleanse the body. Desse princípio de ácido e base também encontramos na Bíblia, em Jeremias 2:22, e aí fala de salitre e também de sabão, e os dois são agentes alcalinizantes que podem ser usados internamente ou exteriormente para purificar o corpo. In addition, that verse talks about iniquity. So what does it have to do with my physiology? E, além disso, também esse versículo fala da iniquidade. Mas o que é que isso tem então a ver com a minha fisiologia? Well, if we have stress in our lives, our body reacts acidic. And for example, if we have stress or need to forgive someone, we are guilty of something, our blood pressure, for example, would go up, but many other things might go wrong in our body. Bem, se temos stress nas nossas vidas, o nosso corpo reage de uma forma ácida. E, por exemplo, se temos stress ou precisamos, por exemplo, de perdoar alguém, se os nossos sentimentos culpados de alguém, a nossa pressão arterial, por exemplo, sobe, mas também muitas outras coisas podem correr mal no nosso corpo. To resolve these things, I believe it's the best to go to the great physician for help. Para resolver estas coisas, eu acho que o melhor é ir ao grande médico para obter ajuda. Here I like to show a slide that shows an acid-base pyramid. On top of the things are more acidic and they cause disease. And when we come to the bottom of the pyramid, it's alkaline and the product of that is health. Aqui gostaria de mostrar um slide que apresenta uma pirâmide baseada base e ácida.
E no topo tem os alimentos que são os mais ácidos, que causam doença. E quanto mais chegamos à base da pirâmide, os alimentos são alcalinos e o resultado disso é saúde. This pyramid only deals with the nutritional aspects. We could probably prepare one also for emotional aspects, but for the things that cause the most disease and make us the most acidic are sugar and sweets. And it might be, in the emotional respect, some other problem in our life that really nags on us. Esta pirâmide só apresenta os aspectos nutricionais. Provavelmente podíamos também preparar uma para os aspectos emocionais, mas o que causa doenças é nós tomarmos mais ácidos, que são açúcar e doces. E no plano emocional pode ser algum outro problema na nossa vida que realmente nos incomoda. The bottom of the period are the parts that make us more alkaline, and that's pure water and freshly pressed juices. And above that are fruits, then vegetables. Grains and starchy vegetables are more acidic than plain, simple vegetables that don't have so much starch, carbohydrates in it. Então aqui na base da pirâmide estão os alimentos que nos tornam mais alcalinos, é água pura e sumos frescos. Acima disto estão as frutas e depois os vegetais. E os cereais e os vegetais ricos em amido são mais ácidos do que os vegetais simples, que não contêm tanto amido nem hidratos de carbono. Above the carbohydrates, the things that make us worse are the products that contain a lot of protein, like animal products and beans and lentils, for example. Then the fats are more acidifying, which will include even the healthy refined olive oil, and also the nuts and seeds. And on top, like I mentioned before, the most acidic ones are the sugars and the sweets that make us more sick. E depois, acima dos hidratos de carbono, as coisas que nos prejudicam mais são os produtos que contêm muita proteína, como os produtos de origem animal, feijões e lentilhas, por exemplo. Depois, as gorduras, que são mais acidificantes e que incluem até mesmo o saudável azeite refinado, bem como as nozes e sementes. E no topo, como mencionei anteriormente, os mais ácidos são os açúcares e os doces que nos deixam mais doentes. Here I have now a detoxification pyramid, so a cleansing pyramid. And on top of it, we see there dry fasting, and at the bottom we find the degenerative, refined diet that over-acidifies the body and makes us sick. E aqui agora temos a pirâmide de desintoxicação, ou seja, de purificação. No topo vemos o jejum seco e na base encontramos a dieta refinada degenerativa que excessivamente acidifica o corpo e nos deixa doentes. What's not included on this pyramid is the vegan diet, which
would be a step between the degenerative refined diet and the raw food diet, but a vegan diet is also cooked and with that refined, and a raw vegan diet would be a healthier choice. O que não está aqui incluído nessa pirâmide é a dieta vegan, que seria posto entre a dieta refinada degenerativa e a dieta de comida crua, porque como é também cozida, isso a faz refinada e uma dieta vegana crua seria uma escolha mais saudável. Then above the raw food diet, we find a fruit diet as a better choice. Then comes, then the real cleansing starts with the mono food diet. A better cleanse would be a juice fast, and then a water fast, and on top a dry fast. For the people that are not familiar with a dry fast, I will talk about it next. Depois dos alimentos crus, entramos numa dieta à base de fruta, que é uma escolha melhor, e em seguida vem onde começa a verdadeira purificação com a dieta monofruta, e uma purificação ainda melhor é um jejum com sumos, depois vem o jejum de água e no topo é o jejum seco. Para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com o jejum seco, vou falar sobre isso ao seguir. The Bible actually talks about dry fasting, but not with that term. It talks about not eating and not drinking for several days in a row, like in the book of Esther. A Bíblia, na verdade, também fala sobre o jejum seco, não usa esse termo, mas fala sobre não comer e beber durante vários dias seguidos, como no livro de Esther. In other places it talked about 7-day fasts or 40-day fasts even for Moses, Elijah and Jesus. E noutras passagens também fala de jejuns de 7 dias ou até 40 dias, mesmo que fez o Moisés, o Elias ou até Jesus. In Leviticus 16 we read about how they afflict their souls, the whole Jewish nation. It was a statute that God had given for the Day of Atonement. Em Levíticos 16, nós lemos sobre como eles afligiam as suas almas, toda a nação judaica. Era uma lei que Deus tinha dado para o dia da expiação. And it explains to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. E explica que é para vos purificar, para que sejam purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. So if we come to God in prayer, there we can leave our burdens behind and He will cleanse us. He promises to be true to His word, to forgive our sins. Portanto, se nós aproximarmos-nos de Deus em oração, aí podemos deixar os nossos fardos para trás e Ele purifica-nos. Ele promete ser fiel à sua palavra para perdoar os nossos pecados. Some people would say, well, that word means, says afflict, that means to humble, to weaken. But the Strong's Concordance makes it clear that it is by fasting. And in the Jewish nation, everyone who was not pregnant or elderly or a young child, they afflicted themselves by fasting. They humbled themselves that way. Algumas pessoas agora diriam, bem, essa palavra significa afligir, ou seja, humilhar-se, enfranquear-se. Mas a concordância de Strong deixa claro que é através do jejum. E no povo judeu, todos aqueles que não estavam ou grávidas, nem eram idosos ou crianças pequenas,
afligiam-se a si próprios jejuando, humilhavam-se dessa forma. Now we are coming back to the bottom of the detoxification pyramid, talking about the degenerative refined diet. It's also today considered like the standard American diet, abbreviated as SAD. Agora estamos de volta à pirâmide de base, a base da pirâmide de desintoxicação, que vimos a dieta, também hoje considerada uma dieta americana padrão, abreviado como SAD. The standard American diet, the SAD diet, I think is portrayed in the book of Daniel as the portion of the king's meat with the wine. A dieta americana padrão é dieta SAD, penso eu, é retirada no livro de Daniel como uma porção de carne do rei com o vinho. Daniel and his friends, they did not want this for themselves because they believed it wasn't healthy for them. So they asked for a 10-day trial in this story, and at the end of their educational training, they proved then to be wiser and have more understanding than the rest of the people that were educated with them. Mas o Daniel e os seus amigos não queriam isso para si próprios porque acreditavam que não era saudável para eles. E por isso pediram um período experimental de 10 dias nessa história. E no final da sua formação provaram-se ser mais sábios e ter mais compreensão do que o resto das pessoas que foram educadas com eles. Different kinds of fasting are mentioned also in the book of Daniel, like the dry fast in Daniel 9:3, because that was the typical fasting. Também são mencionados diferentes tipos de jejum no livro de Daniel, como o jejum da abstinência, ou eu acho que ele diz jejum seco, porque isso era o jejum típico em Daniel 9:3. A night of fasting with staying away from music, so that he did not, or that person did not use any media, and the sleep went from him. Depois, uma noite de jejum sem ouvir música ou outros meios de comunicação, e o som fugia-lhe. Sim. No pleasant bread, it says, and neither did I anoint myself at all. E depois também diz nada de pão saboroso e também não me ungi de forma alguma. That means he did not use any fragrances and oils. Isto significa que não usava quaisquer fragrâncias, nem óleos. Now let us look at the physiological aspects of dry fasting. Agora vamos olhar para os aspectos fisiológicos do jejum seco. An important factor is the anti-inflammatory and immune-stimulating response during dry fasting, we read. Um fator importante é a resposta anti-inflamatória e estimulante do sistema imunitário durante o jejum seco. Lemos? No infection can exist without water. Que nenhuma infecção pode existir sem água. Microorganisms can only thrive in an environment with an adequate water supply. Os micro-organismos só podem prosperar num ambiente com abastecimento adequado da água. Water scarcity is fatal for inflammation. Há escassez da água.
é fatal para a inflamação. Hydration triggers a fierce competition for water between the body's cells and pathogens. That means between the cells and the things that make the body sick. A desidratação desencadeia. Está lá escrito? Uma competição feroz pela água entre as células do corpo e os agentes patogénicos. Queres ler outra vez aqui? Então, a desidratação desencadeia uma competição feroz pela água entre as células do corpo e dos agentes patogénicos. Isso significa entre as células e as coisas que adoecem o corpo. Strong, healthy cells can produce water themselves, but diseased cells, viruses, bacteria, fungi, and parasites, they die without water. Células fortes e saudáveis conseguem produzir água por si próprias, mas as células doentes, vírus, bactérias, fungos ou parasitas morrem sem água. Dry fasting is good for disease prevention and for deep cleansing. O jejum seco é bom para a prevenção de doença e para uma limpeza profunda. Dry fasting has been forgotten about for many years, but over the last few years, more and more studies have been done on it, and it becomes more interesting for people. O jejum seco foi esquecido durante muitos anos, mas nos últimos anos têm sido realizados cada vez mais estudos sobre o assunto, tornando-o mais interessante para as pessoas. We have here a study from 2020. It was a small study where it studied the dry fasting physiology. Temos aqui um estudo de 2020 e foi um pequeno estudo que analisou a fisiologia do jejum seco. Its responses to hypovolemia and hypertonicity. As suas respostas à hipovolemia e à hipertonicidade. Tonicidade. Tonicidade. And in conclusion, they show, it was a 5-day study, they show short-term antioxidant effects, anti-ischemic effects, immune-stimulating effects, anti-edematous effects, and an anti-inflammatory effect. E em conclusão, demonstra que se tratou de um estudo com uma duração de 5 dias, demonstraram efeitos antioxidantes ao curto prazo, efeitos anti-isquêmicos, efeitos estimulantes do sistema imunitário, efeitos anti-edematosos e um efeito anti-inflamatório. The most intriguing effect of fasting is called autophagy or self-eating. O efeito mais intrigante do jejum é chamado autofagia ou autoalimentação. Autophagy is induced by stress or nutrient deprivation. It promotes cell survival, regeneration, and cell repair. Então, a autofagia é induzida pelo stress ou pela privação de nutrientes. Promove a sobrevivência, a regeneração e a reparação celular. The key triggers include, among others, fasting, especially dry fasting, and also exercise and sleep. Os principais fatores desencadeantes incluem, entre outros, o jejum, especialmente o jejum seco, e também o exercício físico e o sono. But if the autophagy does not happen well, then we get aging and diseases like cancer. Mas se a autofagia não ocorre corretamente, então temos o envelhecimento e as doenças como o cancro.
In order to demonstrate the process of autophagy, I've picked a diagram that applies to the plant world as well as to the animal kingdom. When there are things in the cells, like invaders or debris, it can get engulfed, and then things could be added to it to take these particles apart in smaller building blocks. But in the process of dry fasting or fasting, the heat that's developed during the process takes these things apart, and we receive new building blocks for new cells. Para demonstrar o processo da autofagia, escolhi um diagrama que se aplica tanto ao mundo vegetal como ao reino do animal. Quando se existem elementos nas células, como invasores ou detritos, estes podem ser engolfados e, em seguida, podem ser adicionados outros elementos para decompor essas partículas em blocos de construção mais pequenas. Mas no processo de jejum seco ou jejum, o calor gerado durante o processo decompõe estas substâncias e obtemos novos blocos de construção para novas células. And that's why fasting has such an incredible effect on the body, such an anti-aging effect, you could say. E é por isso que o jejum tem um efeito tão incrível no corpo, um efeito anti-envelhecimento, por assim dizer. At this point, I'd like to invite my wife to come forward and to take over this place. We have worked together for more than 10 years in this work, and she will share with you the clinical experiences that we had, and I believe you will receive a blessing from her, and I hope you will be encouraged to consider a detox for yourself. May God bless you, and I say goodbye. Neste momento gostaria de convidar a minha esposa a vir aqui e a assumir a palavra. Trabalhamos junto há mais de 10 anos nesta área e ela iria agora partilhar convosco experiências clínicas que tivemos. Acredito que receberão uma bênção através dela e espero que sintam encorajados a considerar uma desintoxicação para vocês próprios. Que Deus vos abençoe. So again, have a beautiful evening again together. Outra vez, eu desejo uma boa tarde a vocês. Yes, this little bit more, like 12 years I could count, has been a very big blessing for us. Eu posso contar que já são assim mais 12 anos que foi uma grande bênção para nós. And I just can say that God had made our bodies wonderful. E eu só posso dizer que Deus fez os nossos corpos incríveis. And it's amazing how God built in the mechanism of fasting as a miracle in our bodies. E é incrível como Deus meteu esse mecanismo de jejum nos nossos corpos, uma coisa incrível. That is like I just picked two little sentences from the past. One is Paracelsus, the 15th century physician. He said. Tenho aqui duas frases pequenas, que um é do Paracelsus, que diz: He says, fasting is the greatest remedy, the physician within. Diz que o jejum é o remédio melhor que temos e é como um médico em nós. And another thing is like Plutarch, the Greek philosopher, said, instead of medicine, fast. E uma outra frase que foi dito do Plutarch, ele disse, nochmal? It says, instead of medicine, fast. Em vez de medicina, usa o jejum. I have to say that we have, in these 12 years, experienced true miracles in our home. Eu posso dizer que em nossa casa nós podíamos ver
milagres verdadeiros em nossa casa. And I can say very safe and true, it is not because we did something wonderful. E eu também posso dizer que não foi porque nós fizemos algo incrível. I just want to tell you that it is just you get out of the way and then God does the miracle. É que tu not us. vais sair do caminho e depois Deus faz o milagre, não somos nós. Surely is this way. So now there are certain types of fasting. My husband explained some of them. Com certeza que é dessa maneira. Há diferentes tipos de jejum, como o meu marido também já explicou. And I had the hardest time to pick in this very short time, especially we have to have it translated, so it takes time too, which ones I would pick today to explain to you. E foi difícil escolher quais tipos de jejum eu quero falar de experiências a vocês, também como a tradução vai demorar um pouco. See, there are some fasting, like what we experienced was one of them a dry fasting, like my husband explained. Uma experiência que tivemos foi com o jejum seco, como Yeah. o marido já explicou. Water fasting I practiced before dry fasting, but I'm not going to mention this today for another reason I won't explain today. O jejum com água eu fiz anteriormente do jejum seco, mas não vou falar hoje disso, For other reasons, yeah. de outras razões. There is juice fasting, the next one we have many experiences with. Depois tem o jejum com sumos, que eu já tenho muitas experiências com isso. And of course a little bit of familiar with, like a mono juice fast exists too. E também existe uma subcategoria que é o monossumos, que é só um tipo de sumo. Yeah, and then there is a mono fruit diet. We have miracles we experience in our home with. E também tivemos a monofruta dieta, que nós tivemos milagres em nossa casa com isso. And then exists a mixed fruit diet when people just eat fruits for a certain period of time. E depois a dieta de frutas, que se come durante um período de tempo. And now when you look at that, like in a pyramid, you saw the dry fasting, you do less time than, of course, the fruit fast. So in order to have a result, it's more dangerous to have extended time with dry fast. No, dry fast needs just very short time. But of course, when you go to extend it to the mixed fruit diet, it will, of course, to have results, you need a lot more time. E como nós vimos na pirâmide, o jejum seco está no topo, então é o prazo mais curto com os resultados do que quando comes a dieta de fruta, que demora mais tempo para ter resultados. And now comes the difficult part, how to tell quickly experience for each one of them, but I will try my best. Agora vem a parte difícil, contar pequenas experiências a cada tipo de jejum ou dieta que fizemos, mas eu vou tentar rápido. So there is a dry fasting on the top, as we saw. Tem o jejum seco no topo, como já disse. It's quite different from the other type of fasting. É muito diferente dos outros tipos de jejum. We're not coming to the details. We teach that at home, but now just focus on experiences. Não vou agora entrar nos detalhes, isso nós ensinamos lá em casa, mas é mais agora ter o foco nas experiências que fizemos. It all started in 2014. Tudo começou em 2014. I bumped into a report, like a podcast in the internet. Eu, por acaso, vi no internet uma reportagem, que fez um podcast. It was about somebody mentioned dry fasting. Foi alguém que mencionou o jejum seco. I was immediately excited about it because I knew it is what you read in the Bible. Eu estava logo, how do you say excited again? Entusiasmada, porque eu sabia que a Bíblia também falava disso. So I read the book what we could find in the internet from Dr. Filonov, the dry fasting. E eu li o livro que consegui encontrar na internet do Dr. Filonov, que fala sobre o jejum seco. They have been practicing it for decades. Eles já o praticavam durante décadas. So in this year I was reading it, I tried 1 day and 2 and 3, but not more. No ano que eu li o livro, eu tentei 1 dia, 2 dias, 3, mas não mais. Then I saw miracles happening, but we don't talk about now moment. What happened is I bumped into a story about somebody who was healed from multiple sclerosis in the book from Filonov. Eu no livro li que uma história de que foi
curada da multiple sclerosis. múltipla esclerose. Sclerosis multiple. Yeah. Esclerose Sclerosis múltipla. Ok. It's an autoimmune disease. É uma doença autoimune. And then exactly at about that time, I just finished the book. I got a phone call from a friend of mine whose daughter was transported to the hospital with this disease. E pouco depois de eu ter acabado de ler o livro, uma amiga ligou que a filha foi levada ao hospital mesmo por causa dessa doença. Then I immediately thought she should go to a certain place to do this long dry fast to try to stop this disease. Eu logo pensei que ela devia ir a um sítio onde eles faziam o jejum seco para mesmo tentar parar essa doença. And since those centers are in Russia or in Ukraine, wasn't too difficult because I am Hungarian and Ukraine is a neighbor country. E essas clínicas que têm o jejum seco, a maior parte deles são na Rússia ou na Ucrânia, mas não era tão difícil para mim porque eu venho da Hungria e tem fronteira com a Ucrânia. So the Seventh-day Adventist Church that I belong to in Budapest organized, they had a bilingual pastor who was born in that area in Ukraine. So they organized that she and her mother would be able to go to that sanatorium to have her healed or cleansed from this disease. E na igreja que eu cresci, lá em Budapeste, tinha um pastor que veio da Ucrânia e como era o bilingual, eles arranjaram uma maneira que a mãe com a filha podiam ir a esse, como é que se diz, sanatório? Sanatório para ter essa purificação com o jejum seco. Everything was planned, the whole church in Budapest worked in order to make it possible. Tudo foi planeado, a igreja toda lá em Budapeste trabalhou para isso funcionar. And the daughter of my best friend, the daughter just said, I'm not going. Mas a filha da minha melhor amiga disse que ela não vai. It was paid, it was taken care of, it was organized, and she said, I'm not going. Fui paga, estava tudo organizado, mas ela disse que não queria ir. She said, I'm going to Ergi's house, to us. Or I fast there or I don't fast at all. She said, ou eu vou à casa da Ergi, ou eu não faço jejum nenhum. I said, that cannot be. I've never done a long dry fast. I just read in a book. I can't do it. I cannot be responsible. Ela disse, eu não posso fazer esse jejum seco contigo porque eu nunca fiz experiência com isso. Eu não tenho experiência nenhuma. Só li esse livro agora. And then my husband said, you go to Ukraine and you learn it there. And he paid for me a flight ticket to go to Ukraine. Mas depois o meu marido disse, então tu vais lá e aprendes isso, e ele pagou um voo para a Ucrânia para eu ir. And when I learned, I can take her and then see what happens. Depois eu aprendi lá e depois eu levei e olha, vamos ver o que é que acontece. So the next day, I found myself in Ukraine. Depois o próximo dia encontrei-me na Ucrânia. With my friend, two of us, and so we did a 7-day dry fast. It was like learning by doing. E estava lá com duas minhas amigas e foi assim aprender por fazer. Então nós fizemos o jejum seco. It was difficult to do the first 7 days and then morning and afternoon presentations and you have to study at the same time. Foi difícil de fazer esse jejum seco durante 7 dias, mas também estudar e aprender. But there were 19 of us in a group. Mas eram 19 pessoas num grupo. And there's so much to tell, but I know the time is so short. There was one girl who was about 10 years old doing 7-day dry fast. Mas havia with the parents, everybody. 10 years old. 10 years old girl. Havia uma menina de 10 anos que estava lá com os pais e também fazia os 7 dias de jejum seco. And then she told me she could speak perfect English, the girl. E ela me disse, ela podia falar inglês perfeitamente e falou a mim. And she told me her story because the teacher
told us all the story, but I couldn't believe it, so I could converse with her personally too. So this is a true story. Fui falado da história dele, mas eu não acreditava e queria falar com ela própria, então eu fui falar com ela. So she was born with a certain difficulty, no one understood what. E ela ela nasceu com uma dificuldade que ninguém sabia bem o que era. She didn't grow, she couldn't develop, she had no energy to walk. And when she arrived to 7 years of age, the doctor said that she will die because when a girl becomes a woman, this time is such a hormonal change in the body that she will not survive that change at all. Então ela não crescia bem, ela tinha problema. Nobody knew. Não tinha energia, ninguém sabia bem o que era e disseram quando ela tinha 7 anos, eles disseram ela vai morrer muito em breve porque essa transição de uma menina a uma mulher com todas as hormonas, isso vai ser demais para ela. Cutting the story short, somebody said, well, if there is nothing help, then try fasting. E depois, para cortar a história curto, alguém disse, então, se há nada que ajuda, tenta pelo menos o jejum seco. So the parents with the daughter, when she was still 7 years old, they went into this sanatorium and did 7-day dry fast, all 3. E então os pais dela, com ela, quando ela tinha 7, foram lá a esse sanatório para fazer o jejum seco com ela. That was the end of the doença, there's the sickness, because she was healed. Esse foi o fim da doença porque ela foi curada aí. And I could see her, she was taller already than me. She was but the parents were also tall. So definitely she grew and she was full of energy so that I could see with my own eyes as she was running around like as a child she was, full of energy that it is after the fasting breaking, of course. I could see it has to be something in it what's working. E ela estava cheia de energia, agora estava crescida e eu mesmo via que como ela tinha energia e que o jejum seco tem que funcionar de alguma maneira. Now we jump a little bit. I came back home and I tried the second dry fast a month after I arrived home, second 7-day dry fast. I couldn't do it by myself already because I learned, but never do it without learning. Don't just, I go home and do 7 days. No, please. You have to know what you're doing and you have to exercise the body to it. But cutting the story short, I did at home my second 7-day dry fast. Agora vamos saltar, eu já estava aqui de volta e fiz o meu segundo 7 dias de jejum seco, mas por favor não vão lá a casa e dizem agora vou eu começar a fazer o jejum seco, isso mesmo tem que ser aprendido, pronto. Então voltei e fiz outra vez 7 dias de jejum seco. I try to leave out a lot of personal stories because we have many, but there is one I cannot leave out. Eu deixei muito da história pessoal, mas há uma que eu não posso deixar fora de contar. I had in my right breast here on the side, like a stones inside. You could feel it. It wasn't cancer, so I checked it a while ago, but they were like tumors, like good kind of tumors, but one big one and several small ones. I had it years. Tinha durante anos na mama assim como pedras, uma maior e algumas pequenas que não era cancro, mas era tipo um tumor benigno. Yeah, nothing. Anytime when the weather changed or my period came and whatever, then I felt it, sometimes even a little bit of pain. E quando o tempo se mudava ou o período me chegava, às vezes tinha poucos de dores aí. But to my greatest surprise, after the second 7-day dry fast, it was all disappeared, gone, completely gone. Mas quando eu fiz a minha segunda vez de jejum seco, tinha desaparecido completamente. And we have been already 5 or 6 years raw fooders, which I have to say that, and I have several 10 days of water fast behind me. Mas o que eu tenho a dizer é que já éramos
raw food or so. Yeah. Alimento cru, comíamos alimento cru e também já tinha alguns períodos de jejum com água atrás de mim, já há 6 anos que But it comíamos. didn't disappear. Mas nunca desapareceu a fazer isso. But the dry fasting, boom, it's gone. Mas com o jejum seco, desapareceu. So then comes the time soon after that the daughter of my best friend, she planned to come to us to do this fasting in our home. Então, a filha dessa amiga planeou para então vir e fazer esse jejum seco em nossa casa. And the following happened. She said, I knew that 28 days of water fast or 10 to 11 days of dry fast, you need to break this disease. Então, hast du die Option gegeben, oder wie? Yes, Eu dei a opção, ou fazes, wie viele Tage fastas? 28. 28 dias de jejum só com água ou 10 a 11 dias de jejum seco. And she said, I don't do jejum seco, dry fasting, sorry. I'm gonna do only water fast. I'm so worried about dry fasting, I'm not gonna do it. E ela disse, eu sou tão preocupada com o jejum seco, eu só vou fazer o jejum com água. And we never push anyone, you know, we give the options, this is 1, 2, 3, the Lord doesn't leave us only with one way out, usually. E nós There are several ways. não forçamos ninguém a fazer uma coisa, nós damos opções e há diferentes caminhos que Deus guia. So she booked it to come for 5 weeks, and I was about to pick her up in the airport. E ela então planeou para vir aqui 5 semanas e então eu fui para buscá-la no aeroporto. And in the morning I wake up, I do my worship, and comes a voice very strongly saying her name in my mind, and says she should not, I don't say names, just that you know, she should not do water fast but dry fast. Depois nessa manhã, antes de eu buscá-la no aeroporto, na minha meditação diária de manhã, eu ouvi uma voz mesmo forte na minha mente que dizia que ela mesmo devia fazer o jejum seco. And I told, fine, Lord, I would love to do it, but she doesn't want to. I cannot force her. I said, Lord, if you want her to do dry fast, you need to tell her the same thing as you told me. Então eu disse a Deus, eu não posso forçar ninguém, mas se tu quiseres que ela faça o jejum seco, também tens que dizer o mesmo como a mim. Sorry that it's so long, but I cannot leave this part out. Is it okay? Yeah. And so I went to the airport, I pick her up, and the moment we leave Porto, I planned somehow to tell this frightening news for her. E depois, quando eu tinha buscado ela e nós saímos do Porto, eu estava a pensar como eu vou dizer a ela isso. And I told her. Eu contei-lhe. She looked at me with tears in her eyes. E ela olhou a mim com lágrimas nos olhos. And did you know that God has a sense of humor? Did you know that? E vocês sabem que Deus tem sentido do humor. I can't leave this out, I have to say it. She's also a musician like I am, and a friend of mine. Ela também é uma... Musician. She plays também é the violin. You know her anyway. música como eu. Ela toca o violino. Yeah, she had her graduation concert a night before, finished it at 10 o'clock, and 5 in the morning she was on the plane to come here. Ela tinha, na noite anterior, tinha o exame, Graduation concert. o concerto de graduação e depois no outro dia de manhã ela veio com o voo. And she told me that God spoke with her too, even before he spoke with me. E ela disse que Deus tinha falado com ela ainda antes que Deus falou com a Erchi. On the evening, when she had one of the pieces, do you know Vivaldi, The Four Seasons? Quando ela tocou do Vivaldi, das 4 estações, And she picked for her concert with the chamber orchestra as a solo piece, it's very virtuose, The Summer. e ela escolheu como uma peça com orquestra, mas como ela é solista, o verão do Vivaldi. Just for you to understand, I don't want to speak so much about music, because I love music, but in this piece, the chamber orchestra, when it plays, it means the thunderstorm is coming. The thunderstorm, lightning. Okay, was ist
chamber orchestra. Ai, para a orquestra. Small orchestra. Chamber orchestra Okay. just means very small orchestra. Ok. They Então, play a that orquestra pequena, quando eles tocam aí, isso é como trovão que vem. And when she plays alone, very virtuous, without the orchestra, Mas quando ela toca sozinha, was virtuoso. virtuous, Muito virtuoso. Toca sozinho, sim. it means the heat. The heat, when it's very hot, you see the little mosquitoes jumping in the air in the morning. Tuck, 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 you know it's going to be hot. So it is the virtuous part is the heat, means it is hot. E depois essa parte do violino é o calor que tem no verão que... Yeah. Sim. And while she was focusing on not to make a mistake because it was an exam, all of a sudden a voice, loud, speaks to her, just like spoke to me, addressed her name while she is doing her job, and said her name and said in Portugal, you must do dry fasting and not water fast. E enquanto ela estava a tocar a parte de solista, era também um exame, essa parte que ela estava a tocar. Ela ouviu também, como eu, uma voz alta na mente a dizer: tu não devias fazer o jejum de água, devias fazer o jejum seco. So we were all in the same accord. We will try to do this. Então estávamos todos de acordo, vamos tentar a fazer isso. And we both knew that it is God's will. E nós os dois sabíamos que era a vontade de Deus. Now we had another patient there too who wanted to do 7-day dry fast with her. Também tivemos um outro paciente que queria também fazer o jejum seco durante 7 dias. But the other person, she was not really sick. She just had just minor headaches. She wanted to take care of it. That's it. Mas a outra pessoa não era assim muito doente, só tinha às vezes dores de cabeça e queria resolver isso com o jejum. So we knew with a einigermaßen mais ou menos or quasi healthy person, you don't need to do longer than 7 days. E nós sabemos que uma pessoa que é mais ou menos saudável não é necessário fazer mais do que 7 dias de jejum seco. Who needs more, 10 to 11 days, 9 to 11 days, are the ones who have a big disease. As pessoas que precisam de 9 a 11 dias são as pessoas que têm mesmo doenças graves. Unfortunately, we don't have time to explain why, but there is just something I have to say. In a dry fasting, you have 2 healing crises. In the second day, and the second you don't know. It comes between 9 or 11. And when it comes, you are finished. Tinha aqui muito para explicar, mas tem duas Healing crisis. duas crises de... Não. Healing crisis. Healing crisis. But you need to do Crises de that. cura, que um é no segundo dia e o outro não se sabe quando vem, é nos dias entre 9 e 11. And those crises are not pretty. Essas crises não são bonitas. They call it like Operation Table of the Lord. Eles chamam a mesa de operação do Senhor. The second can be equal to childbirth pain. O segundo, So eles dizem que intense, pode like a ser knife. tão intenso nas dores como o parto. And Dores I do knew it parto. from the book, but I've never experienced it, so I was very, very afraid, very, very terrified. Eu sabia isso do livro, mas eu não tinha experienciado, não, experience. Não tinha experiência. Experience. Não tinha experiência nisso, e então estava um pouco com medo disso. And she prayed every single day that she could finish that she would have the second crisis on the 7th day, so that she could break the fast together with the other patient. Ela estava a orar que ela também tivesse a segunda crise no 7º dia para também poder acabar com o jejum com a outra pessoa. But I told her, I'm so sorry, the books, they speak 9 to 11, no 7. It's too short. Mas eu disse, Sorry. peço desculpas, mas isso no livro está a dizer que é entre o nono e o 11º dia que isso acontece, não é o dia 7. From this moment on, every single day, when after her meditation, she heard the voice every single day, the voice of God speaking her name, and said, "Don't be afraid. I will heal you faster than you think."
Mas depois, cada dia, nas meditações de manhã, ela ouviu essa voz a dizer o nome dela e tu vais ser cura mais rápido do que achas. And she told me, do you think I could have the second crisis on the seventh day? E depois ela me perguntou, tu achas que eu tenho essa segunda crise de cura no 7º dia? I said, well, for God, nothing is impossible. Então disse, olha, para Deus nada é impossível. So putting the story short, on the seventh day, on the last night, the last few hours, she had the second crisis, which was very dramatic. No 7º dia, já à noite, ela teve a segunda crise de cura, que foi muito dramática. I have to say that she had problems with the head, she had problems with the vision, she had problems with movements, and she had always like a something like a A ver... veil in front of the eyes, so she couldn't see clearly at all the signs of the sickness. Ela tinha problemas com a vista, tinha problemas com o pescoço, com movimentos. And after this second crisis, it was all gone. E depois dessa Oh, God. segunda crise estava tudo resolvido, tudo foi embora. It was the most amazing, like a miracle. Please believe me. That's all I can tell you. Please believe me. I'm not lying. Foi um It was a milagre. miracle. Foi um milagre. E por favor, acreditem o que eu digo, porque é mesmo um milagre que aconteceu. So that was one thing. And then I was jumped to another experience. Right after came a man to our home who had a very big tumor in the testicles. Isso foi a primeira experiência. E depois disso veio um outro paciente que tinha um grande tumor nos testículos. Yeah. And the good part about those and the breast tumor that you can feel it. You know if it is diminishing or growing. You can check it here or there. E a boa parte sobre os tumores que são na mama, ou aí, dá para sentir se aumentam ou ficam mais pequenos. So he came, he did the 7-day dry fast. Então ele veio, fez o jejum seco de 7 dias. And to our great surprise, my husband, of course not me, examined him and it was gone. E para a surpresa grande do meu marido que o examinou, desapareceu. Then he came back, because he lives here in this area, he came back after about 3 months visiting us. E ele vive aqui na área e depois de 3 meses voltou a visitar-nos. And he said, imagine what happened to me beside that disappeared. Imagina o que aconteceu comigo à parte de isso desaparecer. He had a motorcycle accident when he was young, he was like an elderly man, but he was younger, he had a motorcycle accident. Ele já era um homem com mais idade, mas quando ele era mais jovem tinha um acidente com a moto. That means he had back pain daily, every time. Sometimes worse, sometimes less. E ele tinha dores nas costas cada dia, às vezes melhor, às vezes menos, às vezes mais. And he said, since this dry fasting, the pain is completely gone. E disse, a partir desse tempo que eu fiz o jejum seco, essas dores já desapareceram. And then he showed me one more thing. E depois mostrou mais uma coisa. He had no hair here, you know, that's like a half island or something that went down, and here nothing. So he had like not very much hair. E ele não tinha tanto cabelo, era assim mais Yeah. menos do que mais. But the hair grew back. Mas o cabelo cresceu outra vez, cresceu de And novo. not white. E não branco. That was just a little story about that. We have many, many, many others. And so after this girl was actually healed from multiple sclerosis, I was invited in Hungary to have a talk about dry fasting in Budapest. E tem muitas outras histórias, mas depois dessa menina foi curada do esclerose múltipla. See? I was invited in Budapest. Eu fui convidada para vir a Budapeste para ter uma palestra sobre o jejum seco. And after I finished it, I thought I'm probably going to be stoned. E depois de eu ter acabado essa palestra, eu pensava, eu agora vou ser apedrejada. And then 2 pastors, Seventh-day Adventist pastors, stood up and said, "May I speak?"
E dois pastores dos adventistas levantaram-se e disseram, podemos falar. And each one of them were saved by their lives were saved because of they practiced dry fasting. E dos dois, a vida, eles salvaram-se, ou ainda vivem, por causa de terem feito o jejum seco. They just wanted to keep it in secret that in the church not people can talk and maybe people think they are a little bit crazy. Eles só não tinham falado sobre isso porque talvez as pessoas falam e acham que eles são... como é que se diz? Now Loucos. I'm gonna jump just because I know, I'm sorry, the time is so running, but I just briefly, there was somebody from Hungary who had a polyp, unoperable polyp in the stomach. É só mais uma história curta. Veio Polyp. da Hungria que tinha pólipo no estômago. Polipus Polipos. dentro do estômago. Inoperável, also not possible to cure, and it went away also E after 7-day dry fast. essa Esses pólipos ou polipos? pólipos também desapareceram depois de 7 dias de jejum seco. Yes. Now we jump a little bit, just short things. We have miracles with juice fasting. Também Also, tivemos milagres com o jejum de sumos. there was a man in our home who had a chronic shoulder pain for many years. Tivemos um homem em nossa casa que teve umas dores crónicas de ombro por muitos anos It's okay. And double vision. e visão dupla. And so that cured completely. Isso também curou-se totalmente. Shoulder also, and there was a problem with impotence because he was already an older man, but he had a prostate cancer, and he was Radiate. he got radiation, and so with that it's very well known that things don't work afterwards because Ah, of the radiation. Prostate Não, cancer. ich bin... Du weißt noch ganz anders. A dor crónica no ombro também desapareceu totalmente, mas também houve outro Problema. Ele teve das hast du schon gesagt, aber er hatte davor Krebs und wurde bestraft. Cancer. Ja, so, ele tinha cancro na próstata e ele teve radiação, All the fez treatments. radiação. Isso também é falado que isso tira a potência. See, and he didn't do dry fast because with that I knew it could be the stem cells restored, but he could do only juice fasting. But to our greatest surprise, all of this problem disappeared, inclusive the impotence. E ele só fez o jejum com sumos, mas todos esses problemas que ele tinha desapareceram. Now, we had a person last year who had a very, very aggressive melanoma, skin cancer. No último ano tivemos uma pessoa que tinha melanoma muito agressivo, que é cancro na pele. And he did an extended juice fast and that disappeared too. Ele fez jejum com sumo mais extensivo. Mais Extenso e isso também desapareceu. Now the next one is a banana diet, that we have amazing success with the banana diet. Outro é a dieta de banana, então o monofruta. Yeah, it means you eat only bananas for a month about. Isso significa que só comes bananas durante um mês, mais ou menos. But bananas and drink water, because banana don't have too much water. Então comer bananas, mas também beber água, porque a banana não tem muita água. We call it, You can't see bananas no more. yeah, exactly. But you feel like you sit in a banana island. Mas depois de comer bananas por um mês, já não consegues ver bananas. Parece que vives numa ilha com bananas.
You know, some patients thought that we have a little bit crazy when we recommended it, but listen to these stories. Just briefly, I explain something. Algumas pessoas acham que isso é loucura de só comer bananas, mas ouvem, eu It tenho a saved the contar. life of 4 people in our home. 4 completely saved their lives. Mas salvou a vida de 4 pessoas em nossa casa. There was one because you know you cannot fit the same shoe on everybody. Tu não consegues encaixar o mesmo sapato em cada um. For certain situation, for this person, this fasting better than the other one. Para certas pessoas, esse jejum é melhor do que o outro. We got a phone call from Hungary again. Tivemos outra vez uma chamada da Hungria. A young man I've never seen in my entire life called and said that you guys, you have so many crazy ideas, maybe you can help me. Ela ligou e disse, eu nunca o tinha visto na minha vida, e ele ligou e disse, vocês têm tantas ideias loucas, talvez tenham uma ideia para me ajudar. Well, he had a colitis, Ele tinha colite, uma colite, a kind where they treated him for 20 years already with steroids. e It's like a medication. eles trataram ele por 20 anos, More than 20, yeah. mais de 20 anos com esteroides, Steroids, medication, esteroides, And they sent him home to die with the age of 39. eles mandaram-o para casa para morrer com a idade de 38. He had 39. 38. 39. He had 29 times bloody stool per day. Então, com 39, With pain. eles mandaram... Pain. Wie viel? Terrible pain. 29 times bloody stool per day. 29 pain. 29 vezes por dia ele teve fezes com sangue, Well, sim, something e como little então. thing came out, but with blood. Yeah, with pain and lots of pain. E tinha muitas dores. Yeah, and what happened is, of course, you're not going to tell the person dry fast. He was already, nothing stays inside anymore, and so we prayed about it, and sometimes we don't know the answer. What. E é uma pessoa que é já tão fina, não faz a recomendação de fazer um jejum seco, então nós oramos. But imagine they sent him home to die, and we prayed, and we had the idea to do this banana diet with him because that very suits the stomach, the whole intestines. E assim nós tivemos a ideia de fazer essa dieta de banana com ele, porque isso é bom para os intestinos. He said, I try anything. I said, well, it might be crazy. I don't know if it helps, but why don't you try? Ele disse, eu vou tentar tudo, por que não tentar? The third day, I woke up with a dream. I woke up after a dream. Third day. No terceiro dia eu acordei depois de um sonho. Yeah, we prayed day and night for him, yeah. And I never seen this man, and I saw him in my kitchen with black jeans and white t-shirt. He embraced me with his blonde hair. He embraced me and said, "Can I help you to carry the food upstairs?" And then he said, "I'm completely healed." E eu nunca tinha o visto na minha vida. Ele estava nesse sonho, ele estava na minha cozinha com calças pretas e uma t-shirt branca, com o seu cabelo loiro, e me abraçava e perguntou se podia ajudar alguma coisa, e disse que estava curado completamente. I woke Lothar up and said, listen, he is healed. E eu acordei ao Lothar e disse, olha, ouve, ele está curado. And when we got up in the morning, there was an email that he does not bleed anymore and he doesn't have any pain. E quando nós acordamos essa manhã e fomos ver os nossos e-mails, estava lá um e-mail dele que ele já não tinha essas dores, esses problemas, e ele estava curado. So we encouraged him to continue these 30 days because obvious those lesions, those pain, those wounds, they're not going to heal in 3 days. E nós encorajamos ele para continuar, porque essas feridas não
sanam, não curam tão Cura estava- rapidamente. É lógica, yeah? Mas he returned to his weight and strength. E ele voltou ao seu peso e à sua força. And then he decided to come to get to know us and to see how he should eat. And 7 people came with him. E depois ele veio à Wanted to do nossa treatment casa. also. Depois ele veio à nossa casa para saber como comer e depois levou também 7 outras pessoas. That's usually how it happens. One gets well and then 7 comes back. É assim como acontece. Um fica bem e vem mais pessoas porque ouviram disso. We had actually with a banana diet, these 4 people whose life, this was one thing. There was another person who came to us who had, they couldn't decide, they couldn't find the reason that men could not gain weight and couldn't digest anything. It was like, and he had pain regularly in the stomach, but nobody knows why. Nobody knew. This was E também com essa dieta de banana tivemos uma outra experiência. Era um homem que não conseguia digerir alimentos e sempre tinha uma dor de estômago e não sabia porquê. There actually was a woman doctor who knew us from that country. E era uma doutora desse país que nos conhecia. And she was concerned about her own husband who had arteriosclerosis, you know arteriosclerosis, and their husband was many times operated on, but they said, this is the last one, we can't do anymore, you came to the end. And their friend was this man with a stomach problem. So the woman, the doctor, she organized that these 2 men, her husband and the other, would visit us to do a treatment in our home. See if it helps. Então, essa doutora que nos conhecia tinha um marido que tinha arteriosclerose. E já tinham operado várias vezes, mas disseram isso a última vez, depois já não podemos operá-lo mais. Então, esse outro homem e esse homem com arteriosclerose combinaram para ir cá juntos. Yeah. So, but she warned us that they are not willing to do any treatments. Mas ela nos avisou que eles não estão abertos de fazer qualquer tratamento. It was right after the fire in 2017. Foi mesmo depois do incêndio em 2017. And since they are Seventh-day Adventists and the woman was a good friend of ours, they decided to have this idea that they come to help us after the fire. That was the E a ideia deles, cover up. a ideia deles a virem é para ajudar-nos depois do incêndio. So they 3 arrived, but of course the woman's dream was that the 2 men would do some treatment. E então os 3 chegaram, mas o sonho dessa doutora, dessa mulher que tinha arteriosclerose, era para eles fazerem o tratamento. So my dear husband sat down with both men separately. Então o meu marido sentou-se e falou com os 2. Told the man with the stomach, we do banana diet, but explain why. I don't know why, but it might help you. Why don't you try? O que tinha as dores de barriga e não sabia porquê, ele disse, para ti seria bom a dieta de bananas. Mas porquê? Não sei bem, mas isso vai ser bom para And ti. he laughed. What a stupid idea we have. What? Stupid idea. What a stupid idea we had for him as a treatment. Ele gostou Banana da diet. ideia estúpida que tivemos para ele, para essa And he dieta. said he preferred to help us in the garden. E ele disse que ele preferia ajudar-nos na horta. And then comes the husband, the next man, Lothar, sits down nicely. E depois o marido dessa mulher, o Lothar sentou-se. You have arteriosclerosis, my brother. Tu tens arteriosclerose. You must do a black grape juice diet, or black grape diet, or that is dark grape. Devias fazer uma dieta de uva preta. Are you crazy, my brother? I'm never gonna do that. Estás maluco? Eu nunca vou fazer I isso. have wonderful doctors at home. What do you think you are? Tenho médicos muito incríveis em casa. O que é que acha? Well, then what do you want to do? Then I'm gonna fix this, I'm gonna fix that. And they Pois então o que é disappeared. que fazemos? Então eu disse, eu vou arranjar isso e aquilo. And with the lady, with the doctor, she was depressed right away.
And we knelt down to pray, the three of us, my husband, me, and her. Oh Lord, have mercy and do something. They are absolutely not interested. E depois a esposa desse que tinha arteriosclerose e nós os dois, nós ajoelhámos porque ela estava desapontada porque eles não queriam nada e oraram, olha, o que fazemos? Few hours pass, E algumas horas passaram. and we are working with a woman, with a doctor lady in a garden. Nós estamos a trabalhar com ela na horta. And I said, don't you see there your husband's friend? I don't want to say names, it's so difficult. He's lying in the grass next to my car, and your husband is kneeling next to him. He's not a car repair person. Why do they repair my car or what? E depois nós estávamos a ver, o amigo do teu marido está aí deitado ao lado do carro e o outro está ao lado dele. Não, o meu carro está a funcionar, ninguém tem que o reparar. And so we ran there, and that happened. He had so much pain in the stomach. E nós corremos lá para ver o que é que aconteceu e ele tinha tantas dores na barriga, no estômago, He almost passed out. que quase desmaiou. We carried him to the house, and I told him the following: you cannot go home with this weight, and you have no strength, and you have to carry your suitcase. You know, why don't you try this banana diet? What's gonna hurt you? Nós levámos ele para dentro da casa e dissemos, olha, assim, tu não tens forças nenhuma, como é que vais levar as tuas malas quando queres voltar? Tu tens que fazer essa dieta de banana. Okay, I'll try. Ah, ok, então eu vou tentar. See, then he got his first meal in the evening. Ele recebeu a sua primeira refeição, depois à noite. And the next morning he comes. He slept through the night, what haven't happened for years. E na próxima manhã ele veio, ele tinha dormido toda a noite, que isso já não tinha acontecido durante anos. And he says, I feel like a newborn baby. Ele disse, eu já me sinto como um bebê. And the other man, the husband of the lady, says, Ruta, what kind of treatments you were thinking about it for me? I said, Lothar says, the black grape diet. E o marido da mulher disse, então, qual era a dieta que querias para mim? E o Lothar disse, uva preta. You can drink it, you can eat it, whatever, just nothing else. Podes bebê-la, podes comê-la, mas nada de outra coisa. Putting the story short, both men were healed completely. Fazer a história curta, os dois foram totalmente curados. The wife of this man, who had diabetes type 1 for many years. She, the lady, the doctor. E essa senhora tinha o diabetes tipo 1. And then por muitos anos. She said, I'm going to do the black grape diet too with my husband. How many? 6 weeks. I'll do it. E depois ela disse, eu também vou fazer essa dieta de uva preta com o meu marido. And we know that the fruits are not responsible for diabetes. We know that no matter what the media tells you, it's a lie. The fruits don't cause diabetes. Please understand this. Sugar is not equal sugar. E, That's very important to understand. E tinha essa dieta era para 6 semanas, mas o que nós achamos que é o açúcar ou também as frutas que fazem o diabetes, mas não é verdade. As frutas não causam o diabetes. And now I can prove it to you. E agora posso provar para vocês. This lady, we told her, yeah, because we were a little bit scared. Don't do the grape that had the most sugar. Let's fix, maybe we can do oranges or something. No, I do grapes. E nós estamos o que é que ela vai fazer? Ela tem o diabetes tipo 1, aí com a uva que tem muito açúcar, já é muito doce, talvez tenta com o sumo de laranja, outra coisa. Não, eu vou fazer o de uva. She said, calm down. She put her things up. I have my machine here. She was a doctor. And it automatically puts the insulin to it when I need it. I don't have to do anything. So if it's a little bit more sugar, it will take care of me, this machine. Depois ela disse, calma, tem aqui essa máquina que mete a insulina quando é necessário. And after the 6 weeks, when we got a phone call that he was completely cured for arteriosclerosis, and the man from his stomach problem,
then we asked about her, did you survive this black grape diet with your diabetes? And she said, you won't believe this. I don't know the number anymore, which number she had insulin, which she needed. And in the end of these 6 weeks, she needed almost nothing, so minimal. So it reduced her need for insulin. Então, depois dessas 6 semanas, eles ligaram para dizer que já estava curado o que tinha os problemas com o estômago e o do arteriosclerose. Ela também falou que como é que correu para ela a fazer essa dieta das uvas e o que ela precisava da insulina no fim dessas 6 semanas tinha diminuído a quase nada de que ela precisava da insulina. I want to finish this evening with a last little story. This is the one who caused us the most stress. Eu quero acabar com uma pequena história que nos causou o maior stress. We had a patient with a cancer. Tínhamos paciente com cancro. And she stayed with us for 4 weeks. So each week, she had 4 daughters. Each week, one daughter stayed with us to accompany her only, not as a patient. The mother had cancer. A mãe tinha o cancro. And she stayed 4 weeks in our home. E ela ficou lá para 4 semanas em nossa casa e cada semana veio uma das filhas. Yes, that 4 daughters, and each week one daughter stayed there with her. Ela tinha 4 filhas e cada semana uma filha diferente ficou com ela aí. Now the first daughter, a primeira filha, we thought, she's not a patient, but she looks older than the mother. Nós dissemos, ela não é paciente nosso, mas ela parece mais velha que a mãe. You can see it sometimes. She had like a skin color like ash, and the hair, it wasn't shiny. Podia-se ver que a cor da pele era quase como cinzas e o cabelo não era brilhante. So Lothar and me, we thought, we should ask if she needs something help. Maybe we can do something for her. Depois nós pensámos, o Lothar e eu, talvez vamos perguntar se ela precisa de alguma ajuda. So we carefully came closer to her. We didn't want to press ourselves. Nós, com cuidado, aproximámos-nos, nós não queríamos fazer esforço. And we found out 10 years before she had cancer. E nós soubemos que 10 anos antes ela tinha cancro. Lymphatic cancer, if I say. Dos cancro linfático. Linfomas. Linfático. And then she got a chemotherapy treatment several ones, and then it stopped. Ela tinha quimioterapias e acabou. Parou o cancro. But as we know, the difference between fasting and chemotherapy, the fasting kills and the chemotherapy kills. But the fasting kills only the bad guys, and the other kills everything what's in the way. O que nós sabemos que a diferença entre a quimioterapia e o jejum seco é que o jejum, os dois matam, mas o jejum só mata o mal, que é mal. O outro também mata tudo. Now, what happened is very rare. She had a problem as a result from chemotherapy, that her peristaltic did not work anymore. Peristaltic. E ela tinha o problema depois dessa quimioterapia, a peristaltic. Os movimentos peristáticos já não funcionavam. Now, she's not our patient, but we can pray for her. We decided. Ela não é a nossa paciente, mas nós podemos orar por ela. Nós decidimos. And we prayed, and the Lord told each one of us, we have a promise from the Bible, and then sometimes we hear God speaking, and He said, do banana diet. E nós os dois orávamos para ela e líamos na Bíblia promessas e tinham a voz que deviam fazer a dieta de banana. But without the pill. Because whenever she ate, she had to have a pill. I forgot to tell. There is a pill. She cannot eat without that pill, that medication. Otherwise, things don't go down. And despite of the medication, she has only once a week
a stool, a big business, only once a week. E ela tinha That's why que she looked so bad. ela tinha que tomar uma medicação para poder comer. Cada vez que ela comia tinha que levar essa medicação. E só uma vez por semana tinha, Big business. como é que se diz? Big business. Evacuava. Yes. Não estamos no avião. Está bem. Now, that gave us the reason why she looked the way she did. Isso deu-nos a razão como ela tem a aparência por causa disso. We told her, it's the last story, sorry that I'm so long. We told her, please don't take the medication, just the bananas. Nós pedimos a ela, por favor, não tome os medicamentos, só a banana. And you know what it means? I dreamt about being in a prison already. E It was vocês sabem o que isso significa. Eu já sonhava de estar numa prisão por causa disso. It was the most terrifying time in my life. Foi muito O dia mais terrível da minha vida. And we had several patients together. We had to function during the day, but at night we were just praying and shaking. e tínhamos mais pacientes. Durante o dia tínhamos que funcionar, mas durante a noite estávamos a tremer e a orar. You know, sometimes we need to come out from our comfort zone. You know, sometimes we have to risk in order to find out something. Às vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto, tomar um risco para... Yeah. Now, first day, no stool. Primeiro dia, não... Nothing. Second day, Nada de evacuação. second day, nothing. Segundo dia, nada. And the third day, she comes. I was just doing some presentation with the people, and then she runs into the room. E nós estávamos a fazer uma apresentação com as pessoas que tínhamos lá e ela correu lá And she had a big business, a nice, normal one. e ela tinha uma grande evacuação. And then the time was gone. She had to leave. Came the second daughter, E quando o tempo tinha acabado, veio a segunda filha. and the amazing thing, she called us every single day. Every single day, she had a The business. business. E ela chamou, depois dela ter ido embora, ela chamou ainda e disse que cada dia funcionava tudo com jeito. So I think I said enough. We have many more. But I want to thank you so much for your patience with me that I spoke a little bit long. Ainda temos muito mais experiências para contar, mas eu agradeço pela paciência que tiveram comigo. These were probably the most dramatic ones. Not the most, but most of the dramatic ones. E esses que eu contei foram assim os mais impactantes, os mais dramáticos que nós vivemos. And I would love to encourage you to look into fasting. It doesn't have to be dry fasting. Eu Fasting. gostava muito de vos encorajar a olhar em jejuns, geralmente, não especialmente o jejum seco, mas também qualquer tipo de jejum. And I really would like to say the last sentence with that for us, for me personally, fasting is not a treatment. E eu quero dizer, para mim própria, o jejum não é um tratamento. Just like sleeping at night is not a treatment. Como o dormir à noite não é um tratamento. For me, it is important you do it healthy, young or old or unhealthy, whatever you are. It is for everybody. And it's necessary. E é uma coisa que é para os velhos, para os novos, é para cada um Healthy or not, que são saudáveis ou doentes. É uma coisa que é para todos. And I just want to encourage you to look into it. And thank you so much that you came this evening that we could share. Quero encorajar para vocês também olharem ao jejum e informarem e agradeço por essa tarde. For the hard work on translating. Thank you so much and have a beautiful evening. Obrigada e tenham uma boa noite.